Se você puder, já abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Tiraram foto. Eu não sei, você tirou foto já de todos? Mas de frente? Tudo bem? Tá bom. Mateus capítulo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. Deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está no momento final do seu ministério aqui na terra. Ele sabia que, na sequência desse momento, Judas iria traí-lo, ele iria ser preso, crucificado, morto. Eram os últimos momentos ali com os discípulos. E Jesus agora precisaria ensinar algo fundamental para eles. No Antigo Testamento, 1500 anos antes desse momento, lá no Egito, a Páscoa havia sido instituída. O anjo do Senhor, na 10ª praga do Egito, passaria nas casas, e a orientação que todo filho de Deus havia recebido era que deveriam sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta, no batente das portas, simbolizando a aceitação do Messias como Senhor e Salvador, para que ao anjo do Senhor passar, as casas que tivessem esse símbolo, os primogênitos não deixariam de viver. O faraó havia ouvido e havia visto todos os milagres, mas por mais que Deus tentasse se mostrar para ele, o coração do faraó só se endureceu. Você sabe que quando nós ouvimos a palavra de Deus, você que me ouve nessa manhã, não existe 3 reações diferentes, somente 2. Ou você ouve a palavra de Deus e muda, ou você ouve a palavra de Deus e se endurece. Quando o Espírito Santo fala, ele nos convence, mas a conversão é só se nos permitirmos. Quando nós falamos de Deus para alguém, e aquilo que falamos tem base na palavra de Deus, tenha a certeza de que a pessoa foi convencida, se você a transmitiu na verdade que a palavra diz. A palavra de Deus entra no coração, o Espírito a coloca ali, a mente. A palavra de Deus é luz, ela ilumina, ela esclarece. Ela te faz ver aquilo que você não está vendo. Se eu então me deixo conduzir pelo Espírito Santo, essa verdade que me iluminou, que clareou o meu caminho, que me mostrou a direção, ela será usada pelo Espírito Santo para me fazer ter o desejo de andar nesse caminho, conscientemente, racionalmente, e progressivamente, emocionalmente.
E quando eu aceito a luz e dou passos e caminho nessa direção, o Espírito Santo ele amplia a minha capacidade mental e a minha capacidade de obedecer por amor a Deus. Mas se eu não, mesmo tendo sido convencido, se eu mesmo tendo recebido a luz, a palavra de Deus, e venho a entender que há necessidade de mudança, se eu fecho o meu coração, se eu não deixo que o Espírito Santo me conduza pelo caminho, a minha sensibilidade emocional, espiritual, ela será minimizada, diminuída. A minha percepção, o meu endurecimento se ampliará. E quanto mais eu resisto, mais insensível me torno. E quanto mais eu cedo, mais aberto eu me torno. Entendem isso? Muitos, eu já conversei com pessoas que me disseram assim: pastor, mesmo as pessoas que nunca aceitaram, se elas parassem na frente de Jesus e de Deus, e Deus dissesse para elas: olha, eu sou Deus, eu existo, eu sou Jesus, aquele que a Bíblia diz, o Salvador, todas as pessoas não se converteriam. Parece lógico isso, não é? Porque muitos aqui, se não todos, já tivemos provas da existência de Deus. Não vimos, talvez não o tocamos, mas não dá para negar coisas que acontecem na nossa vida, e muitas vezes na igreja. A gente vê que tem que ser Deus, não dá para ser sorte, não é isso? Não dá para ser coincidência. A gente percebe que tem que ter algo acima de nós, alguém acima de nós, e nós sabemos que é Deus. Mas, por outro lado, nós não vemos, nós não tocamos, nós não cheiramos. Há uma outra forma de Deus falar conosco aqui, pela mente. Há uma outra forma de Deus se mostrar para nós. Então as pessoas concluem que se aqueles que não aceitam a Deus vissem a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, aí sim ficaria fácil e todos aceitariam. Parece lógico isso, não parece? Mas não é assim. Na Bíblia tem muitos exemplos assim, e o maior exemplo quem é? O próprio Lúcifer. Queridos, o querubim que chamamos de Lúcifer, que depois se torna Satanás. O livro de Ezequiel 28 diz que ele vivia no Monte Santo de Deus, e o Monte Santo de Deus é diante do trono de Deus. Ele vivia diante da presença de Deus. O termo Lúcifer, ou anjo de luz, é um reflexo, é um resultado desse anjo viver tanto próximo a Deus, tanto diante de Deus, que vamos dizer assim, que a luz de Deus, no sentido da capacidade, da inteligência, do conhecimento, da glória de Deus, isso era transmitido para ele. Vocês sabem que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ser criado com maior capacidade, o mais abençoado, o que vivia mais na presença de Deus era Lúcifer. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ver fosse o necessário para crer, Lúcifer nunca teria deixado de crer. Pronto. Deixado de crer. Entendem isso? Vocês sabem que, por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Certa vez Jesus mandou 35 duplas, 70 pessoas irem pregar o evangelho, curar, expulsar demônios. E quando esse grupo volta, todos contaram os milagres que haviam acontecido. Judas, por exemplo, viu esses milagres. Judas viu quando Lázaro foi ressuscitado, 4 dias depois que esteve morto.
Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Judas viu o paralítico andar, o cego ver. Judas viu os pães e os peixes serem multiplicados. Judas viu que Jesus tinha um amor extraordinário e mesmo vendo tudo, traiu a Jesus. O rei Saul, o rei Saul, foi ungido por Deus, o Espírito Santo usou, ele viu os milagres de Deus, ele viu a ação de Deus, mas isso não foi o suficiente para que ele não se endurecesse. Entendem isso? Demas, um outro amigo de Paulo, um parceiro de Paulo, que andou com Paulo, viu as pregações, Deus usou Paulo para fazer milagres. Mas um dia Demas passou por uma cidade moderna, viu as luzes, viu as vantagens, e Paulo, em um dos trechos da Bíblia, diz: Demas me abandonou pelo presente século. Ver milagres, ver o sobrenatural, talvez possa ter o seu lugar. É claro, mas não é o único indicativo de que ao ver, pessoas poderão ser transformadas. Jesus estava no final do seu ministério, e no Egito aqueles que aceitaram a Deus foram protegidos, foram guardados. Vocês sabem que a palavra Páscoa significa passar por cima, no sentido de salvar. E agora Jesus renovaria a cerimônia da Páscoa, porque agora não mais cordeiros seriam sacrificados no lugar do ser humano, mas o próprio Cristo seria o cordeiro. E nessa nova aliança, colocado aqui por Jesus, a palavra nova não é nova de tudo novo. A palavra em grego aqui é nova de renovação. Na língua portuguesa, se eu pego um carro novo, 0 quilômetros novo, eu chamo de novo. Se eu reformo o meu carro antigo, tudo, eu posso dizer, meu carro ficou novo. Eu uso a mesma palavra. No grego tem novo para o zero, começou do zero, e o novo para o renovado. E Jesus está falando aqui, usando a palavra em grego, novo para o renovado. Ele está renovando a aliança, e a renovação tem base, não mais no cordeiro, mas no seu sangue. Por isso ele oferece o seu corpo e o sangue, e ele diz, esse vinho, que simboliza o sangue dele, não fermentado, é o símbolo da nova aliança, agora era pautada nele. Queridos, ouça o que eu vou te dizer agora. A quantidade de pastores que me ouçam com carinho, a quantidade de pastores e de líderes que usam esse texto aqui de forma equivocada é gigantesca. Hoje se usa o raciocínio da nova aliança para se colocar dentro do contexto da nova aliança o que quiser. Então as pessoas dizem, não precisa mais guardar o sábado, o dia do Senhor, porque estamos na nova aliança. Não é necessário mais seguir as leis dietéticas de Levíticos 11, porque estamos na nova aliança. Não é necessário uma série de coisas, porque estamos na nova aliança. Isso não vem de Deus. Isso é um artifício para tentar não seguir a palavra de Deus que o inimigo coloca.
A nova aliança, a única coisa que se muda na nova aliança é que o sangue não é cordeiro, o sangue é o sangue de Jesus. E as cerimônias ligadas ao santuário, que expressavam, que tinham como centro o cordeiro sacrificado, essas cerimônias deixaram de existir, porque apontavam para o sacrifício de Jesus. Isso não tem nada a ver com a lei moral, não tem nada a ver com as leis de saúde. Quando Jesus morre na cruz, não está cumprindo nada que havia sido tipificado pelos 10 mandamentos ou por Levíticos 11, mas sim pelo sacrifício dos cordeiros que eram sacrificados. Hoje nós vamos participar dessa cerimônia solene e precisamos estar atentos, coração aberto. Eu queria convidar você nessa manhã para que pudesse simbolicamente, ao comer do pão, internalizar novamente a presença do Senhor na sua vida. E ao mesmo tempo, ao tomar do vinho não fermentado, que você viesse a internalizar o sangue e o sacrifício de Jesus. Irmãos, é um momento da história onde a gente tem que começar a viver para Deus do jeito que Deus nos chama para viver. Estamos na igreja uma vez por semana, e aqui temos que adorar a Deus. Nada é mais importante que isso. Nada é mais importante do que nos colocarmos diante de Deus. Nada, nenhuma atividade, nada. Esse é o momento onde temos que estar ligados em Deus. O Espírito Santo não trabalha no coração se não estivermos ligados nele. Falo isso com carinho, com preocupação. Falo isso para mim em primeiro lugar. Queria orar com vocês. Nós vamos participar primeiro da cerimônia do lava-pés e depois da cerimônia do pão e do vinho aqui. Eu queria pedir que alguém, onde estão os lugares? Nós vamos ter 3 lugares, não é isso? Para os homens, para as mulheres e para os casais. Onde estão os casais? Embaixo os casais, os homens? Embaixo, e as mulheres? E aqui, ok? Todos podem participar. Se você é membro da igreja, renove a sua aliança com Deus. Se você é batizado, renove a sua aliança com Deus. Se você não é batizado, fale com Deus, se entregue a Ele, estude a Bíblia, tome a decisão pelo batismo para fazer uma aliança com Ele mais profunda. Se você está com o seu cônjuge nessa manhã, peça perdão para o seu marido, peça perdão para a sua esposa. Quebre o orgulho. Diga para ele, diga para ela que você pode ser melhor do que você tem sido. Que haja perdão nas casas, que haja perdão nos lares, que haja renovação do matrimônio. Eu sei que não tem a ver com o matrimônio, mas o momento do perdão, da entrega, do lava-pés, é um momento de humildade, onde a gente pode recomeçar com o cônjuge também. Precisamos disso. Em casa eu erro mais que minha esposa. Hoje ela não está aqui. Já lavei os pés dela 2 vezes esse ano. Aproveite esse momento para renovar sua vida com Deus, para zerar os erros passados. Você sabe onde você tem errado. Você sabe onde você tem falhado. Coma o pão, símbolo do corpo. Beba o sangue, simbolizado pelo vinho não fermentado. Introduza dentro de você esse símbolo que trará renovação para a sua vida. Não participe de forma mecânica.
Quero pedir em nome de Jesus que você se concentre nesse período todo. Vá lavar os pés, ligado, orando. Sabe o que vai acontecer se a gente não fizer isso? Vamos sair daqui, cumprimos a cerimônia. Ore. Está lavando o pé da esposa, ore por ela. Está lavando o pé do esposo, ore por ele. Ore pela pessoa que você vai lavar os pés. Podemos fazer isso? Vamos ter vocês aqui, um louvor? Vamos ter um louvor para preparar seu coração. Eu vou fazer isso. Irmãos, estou cansado de errar. Tenho erros, sou ser humano. Quero fazer mais do que tenho feito. Mas apesar de tudo, estou motivado a ser melhor, a andar mais com Deus, a fazer mais por Deus. Fala com Deus nessa manhã, nesse momento do louvor. Diga: Deus, estou aqui. Tenho errado, tenho falhado, me sinto indigno, me sinto pequeno. Não sou talvez tudo que poderia ser, mas eu quero ser. Eu quero avançar. Quero ser melhor. Quero fazer mais. Quero me entregar. Senhor, a vida está passando, os sinais estão acontecendo, a tua vinda está clara. Eu preciso mudar, Senhor, tem que me ajuda, senão não vai dar tempo, me ajuda. Faz isso nessa manhã. Eu sei que tem pessoas mais ou menos experientes aqui, mas todos precisamos de Deus. Que Deus te abençoe.